Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Goetia. Eu decidi apagar todos os vídeos que tinha sobre Goetia aqui no canal. Tinha uns vários aí que eu vim criando ao longo desses últimos 2 anos que eu vim trazendo conteúdo sobre Goetia aqui no canal. Mas eram todos vídeos muito extensos, muito longos, às vezes eu ficava enrolando e às vezes não era... pelo menos eu não sentia que estava sendo direto ao ponto o suficiente, então eu tive uma intuição, tive um insight nos últimos dias aí de apagar todos esses vídeos e recomeçar a refazer todos eles. Essa semana teve um vídeo aqui sobre Goetia, esse vai ser mantido, mas daqui pra frente todos os vídeos que eu já fiz sobre Goetia eu vou estar refazendo. E hoje, como vocês já estão vendo aí no título, a gente vai falar sobre Goetia, especificamente como começar na Goetia. Essa semana lá no meu Instagram eu abri uma enquete perguntando para vocês qual era a maior dificuldade de vocês em relação à prática ou aprendizado de Goetia, e a grande maioria votou que era como começar. Então eu coloquei lá como começar, as ferramentas, a execução prática da liturgia ou fundamentos e história, mas a grande maioria votou que a maior dificuldade da prática de Goetia seria por onde começar. Então esse vídeo aqui tem o intuito de dar essas primeiras orientações para quem de repente ainda não sabe ou até mesmo já sabe o que é a Goetia, mas não sabe exatamente por onde começar aí nesse mundo de práticas e começar a praticar de maneira fundamentada, de maneira segura, certo? Então hoje o vídeo é sobre isso aqui, tranquilo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa, pessoal, analisar, e que eu preciso já dizer para vocês de antemão, é que não existe, pelo menos até o momento, estou gravando esse vídeo aqui em março de 2022, não existe até o momento nenhum livro, nenhuma obra, nenhum curso que ensine tudo. Então vocês vão ver aqui que eu vou listar várias obras, vídeos, etc., vários conteúdos aqui para vocês, só que possivelmente ainda vai ficar faltando coisa que daí eu trago em outros vídeos futuramente aí para falar, né, de Goetia de uma maneira mais intermediária ou avançada. Mas já vou dizer para vocês desde o começo que não existe um livro que ensine tudo sobre Goetia, não existe um curso, não existe nada. São vários fragmentos, são várias peças do quebra-cabeça que a gente tem que montar por conta própria. Então eu enxergo a prática de Goetia, pelo menos no cenário ocultista brasileiro, que carece ainda muito de conteúdo sobre esse sistema, é uma prática muito solitária, é uma prática muito autodidata. Você vai ter que fuçar, correr atrás, juntar essas peças literárias, né, para conseguir desenvolver algum tipo de prática, desenvolver algum tipo de estudo coerente sobre a prática de Goetia, sobre a prática evocatória dos 72 Daimons da Goetia, ok? Algumas citações óbvias que a gente pode fazer aqui é o próprio Ars Goetia, né, o Ars Goetia que foi a obra mais conhecida aí que a gente tem acesso, né, que é o sistema de Goetia desenvolvido pela Gundendal. Mas existem algumas coisas que a gente precisa ler, pelo menos eu julgo que é necessário que você leia, é necessário que você saiba antes de partir diretamente para o Ars Goetia. Porque o Ars Goetia, o que ele é? Ele é um compilado que mostra a descrição de todos os 72 espíritos, então você vai ter a descrição deles, as hierarquias, tem algumas coisas de correspondência e tem a liturgia, né, que é o passo a passo dos textos que você precisa ler para conjurar uma determinada entidade. O Ars Goetia ele também mostra para você quais são as ferramentas necessárias para que você entre em contato com essas entidades, né, quais são as ferramentas necessárias para a ritualística. Porém, o Ars Goetia ele tem uma falha muito grande, que não explica o propósito, o fundamento das ferramentas cerimoniais da arte da Goetia e também não explica como fazê-las, né, como fabricá-las. Então, por isso a gente tem que voltar aí umas 3 casas antes de chegar nesse Grimório especificamente, nesse livro especificamente que é o Ars Goetia. Outro livro interessante que aborda sobre Goetia diretamente é a Goetia do Dr. Hud, que até então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, março de 2022, a gente não tem uma versão em português para a Goetia do Dr. Hud. Boatos, e eu rezo para que isso seja concretizado ainda esse ano, boatos de que uma editora brasileira está fazendo o processo de tradução da Goetia do Dr. Hud e vai publicar esse livro até o final do ano de 2022, então eu espero que isso realmente se conclua, porque vai ser um acréscimo muito sensacional para a nossa comunidade, porque como eu falei de início, eu acho que carece muito ainda de informação e de conteúdo bom sobre Goetia aqui no Brasil. Então um conteúdo desse, a Goetia do Dr. Hud, que lá fora, né, internacionalmente falando, é um livro, é uma obra bastante reconhecida, né, e bastante acreditada, e ter esse conteúdo aqui no Brasil traduzido para o nosso idioma, isso vai abrir muitas portas de estudos aqui dentro do cenário ocultista cerimonial do Brasil. Então, tomara que esse livro saia, tá? Mas vamos lá. Primeiramente,
Eu vou recomendar para vocês que vocês leiam o livro, quem aí está começando na magia cerimonial e quer praticar Goetia, despertou interesse por Goetia, que vocês leiam Magia Prática, O Caminho do Adepto, essa que é uma obra de Franz Bardon. A gente já citou e vem citando várias vezes aqui em vários vídeos no canal sobre a obra geral de Franz Bardon, e esse livro, ele é um livro assim muito básico, né? Eu acho que todo praticante mais avançado vai chegar nesse consenso de que é um livro muito básico, porque é um livro que te apresenta as noções iniciais da magia, as noções iniciais da alta magia, as noções iniciais do mundo espiritual. Então ali você tem as noções iniciais da manipulação energética, da manipulação elemental, tem a noção do que é o famoso famigerado Tetragrammaton, que é algo que você vai ler sempre vai encontrar dentro dos textos ou nos grimórios que citam sobre a Goetia. Então o mistério de Tetragrammaton também é algo abordado por Franz Bardon na obra Magia Prática, O Caminho do Adepto, além de várias outras noções mais básicas sobre espiritualidade e o mundo espiritual de um modo geral. Franz Bardon, nessa obra, nesse livro especificamente, ele tenta orientar, ele tenta mostrar para nós o que é o mago, qual que é o papel do mago, né, dentro do mundo espiritual. Além de passar vários exercícios, né, que são os famosos 10 graus de Franz Bardon, vários exercícios práticos para você aplicar na sua rotina. Tem vídeo aqui no canal também sobre esses exercícios, pelo menos até o 2º grau. A gente tem alguns vídeos que esses exercícios eles prometem uma melhora da autoridade espiritual do magista e também uma melhora psíquica, né, o despertar de dons psíquicos. Estes psíquicos e mediúnicos que vão ser bem aproveitados durante as comunicações, durante as ritualísticas. Então é uma obra que você não precisa praticar todos os 10 graus, mas pelo menos a parte teórica é bastante interessante, tá? Inclusive futuramente vai ter podcasts aqui no canal sobre essa parte teórica do livro do Bardon, tá? Então o Magia Prática, O Caminho do Adepto de Franz Bardon fica aqui como a minha primeira indicação para quem está engatinhando aí, né, nesse universo da magia cerimonial que pretende praticar Goetia. Vale lembrar também que a gente tem um podcast aqui no canal, aqui no Corredor Eremita, que fala sobre como começar na magia de um modo geral, que de repente para você que caiu de paraquedas, nunca acendeu uma vela, nunca fez um ritual na vida, seria interessante, antes de você ver esse vídeo aqui, você assistir a esse podcast, que é o podcast onde a gente fala sobre como começar na magia assim, do zero mesmo, do absoluto zero. Então tem bastante conteúdo proveitoso lá também para vocês de maneira gratuita, beleza? Nesse podcast. Depois eu vou indicar para vocês ainda Franz Bardon, Guia de Evocação Mágica. Vocês também vão encontrar essa obra como Guia de Evocação Prática, depende muito aí da tradução ou da editora, tá? No Guia de Evocação Mágica tem algumas coisas ali que Franz Bardon fala acerca de magia elemental, mas não é esse o ponto agora, porque a gente tá querendo estudar aqui o que é Goetia. No Guia de Evocação Mágica, ou Guia de Evocação Prática, Franz Bardon fala sobre as ferramentas da magia cerimonial. Então lembra que eu falei que para Goetia a gente vai precisar de ferramentas, né? O Ars Goetia mostra as ferramentas, círculo, triângulo, baqueta, espada, etc. Mas por vezes o adepto que está se aventurando aí a começar na Goetia e vai buscar entender como fabricar essas ferramentas, ele nem sabe para que essas ferramentas servem. E nessa obra de Franz Bardon, Guia de Evocação Mágica, ele explica exatamente os fundamentos e os propósitos de cada um dos principais, das ferramentas protagonistas, né, da alta magia cerimonial. Então lá você vai saber para que serve um círculo, para que serve um triângulo, para que serve uma adaga, uma baqueta, tudo isso lá esmiuçado. Para não acabar você se tornando aquele tipo de pessoa que vai para as comunidades depois falar que círculo mágico é dispensável, que círculo mágico é besteira, que círculo mágico ofende a entidade. Então esse tipo de equívoco não pode acontecer. E não aconteceria se as pessoas lessem essa obra de Franz Bardon que explica os fundamentos, né, de cada uma dessas ferramentas que a gente usa. Cada uma dessas ferramentas tem uma aplicação prática, existe um porquê bem fundamentado delas, tá? Então não deixem de entender, não deixem de buscar entender aquilo que vocês estão fabricando primeiramente. Tranquilo? Antes que eu esqueça, ainda sobre ferramentas, eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Fundamentos da Magia Cerimonial, algo assim. Eu vou deixar aqui nos cards assim que eu lembrar quando eu estiver postando esse vídeo aqui, então vai estar aqui nos cards, que é um vídeo onde eu falo sobre as ferramentas da magia cerimonial. Eu explico, então caso você esteja meio sem tempo para ler essa obra do Bardo que eu acabei de indicar, você pode poupar um tempo também assistindo esse vídeo, que ali eu ensino o que é a magia cerimonial, para que servem as ferramentas, então isso já vai te ajudar a ter um entendimento melhor das coisas. Uma vez entendido sobre as ferramentas, seria interessante agora você começar a buscar como fabricá-las.
Como fabricar as ferramentas é algo que está no Grimório, no famoso Grimório As Clavículas de Salomão. Então, As Clavículas de Salomão é conhecido por ser um grimório, por ser uma obra, um livro que detalha inúmeros processos de fabricação e consagração de inúmeras coisas da arte cerimonial. Desde velas, água da arte, que é uma ferramenta bastante importante, a consagração de velas, consagração de incensos, a consagração dos pincéis que você vai usar para desenhar o seu círculo mágico, para pintar o círculo mágico, enfim, várias coisas. Não tem tudo, tá? Já devo avisar desde o começo que não tem todas as ferramentas por lá, mas existem ali várias ferramentas que já vão fazer com que você entenda o processo, ou pelo menos o fundamento dos processos de consagração e fabricação, e você pode usar esses mesmos conceitos, essas mesmas técnicas para fazer outras ferramentas. Aqui no canal já tem alguns vídeos também sobre fabricação, vídeos antigos, tá? Mas de repente pode servir, eu pretendo refazer esses vídeos também sobre a fabricação e consagração das ferramentas da Goetia, utilizando como base as clavículas de Salomão, tá? Mas se você quiser aprender de forma autodidata, as clavículas de Salomão, vai estar lá todas as instruções sobre a grande maioria das ferramentas, sobre como você fabrica elas, como você consagra elas, além, claro, de as clavículas de Salomão ser talvez um dos grimórios mais importantes para você ler, juntamente com Ars Goetia, porque um está ligado ao outro. Ambos são da mesma tradição, ambos são da mesma prática, que é a prática de alta magia cerimonial salomônica. Então, as clavículas de Salomão trazem inúmeras orações, além dos processos que eu já citei de consagração e fabricação de ferramentas que vão ser cruciais e fundamentais quando você estiver praticando Goetia. E as clavículas de Salomão também passa assim, bastante embasamento teórico sobre fases da Lua, sobre os signos lunares, o que cada uma das fases da Lua influencia. Tem um vídeo aqui no canal também, se eu lembrar vou deixar aqui nos cards, sobre os apêndices das clavículas de Salomão, que ao meu ver é uma mina de ouro de conhecimento, os apêndices das clavículas de Salomão. Ali você tem muito conhecimento prático, didático mesmo, para você ir lá e consultar e anotar e ter no seu grimório. Então as clavículas de Salomão é um grimório que qualquer magista que vá se propor a executar um ritual de Goetia, ele tem que ter lido as clavículas de Salomão de cabo a rabo, bem como o próprio Ars Goetia, beleza? Agora, se você quiser saber sobre a história da Goetia, essa parte mais assim de fundamento, de origens do sistema, de onde que começou essa prática, como veio a se tornar hoje em dia, eu vou indicar para vocês essa obra aqui, que é Goetia, História e Prática, do Umberto Maggi. Em breve eu vou fazer uma pequena review sobre esse livro assim que eu acabar de ler, ainda faltam umas poucas páginas aqui, mas até então, do que eu li dessa obra, eu achei fenomenal e muito esclarecedor em relação às origens da Goetia. Muita coisa que eu achava que eu sabia e que eu percebi ao ler isso, que realmente eu não sabia de nada, estava completamente equivocado em muitos aspectos. Então, esclarecedor é a palavra que define melhor essa obra aqui, tá? Então, caso você tenha essa curiosidade, e não só curiosidade, eu acho que é importante você saber exatamente o que você está praticando, a história, as origens, os fundamentos históricos da prática, né, que você está desempenhando. Então, Goetia, História e Prática, do Umberto Maggi, também é uma obra excelente, tá? E fica aqui também mais essa indicação para vocês. Outra coisa que é fundamental você dominar antes de começar a praticar Goetia é um banimento. Então o banimento já é descrito lá no Ars Goetia e também na Goetia do Dr. Hud, que é necessário um banimento para começar o trabalho, começar a ritualística de Goetia e também para finalizar a ritualística da Goetia. O banimento antes ele serve para limpar o seu local de prática, né, e preparar a atmosfera do local de prática para receber a entidade, né, para fazer a abertura do portal que vai ser receber um dos espíritos da Goetia. E o banimento final serve como uma maneira de você se precaver caso tenha passado através daquele portal algum tipo de entidade vampírica, entidade obsessora, entidade indesejável. Então você vai fazer a despedida do espírito, do daimon, mas nada garante que as entidades que vieram junto com ele vão ir também. Então um banimento de encerramento serve para isso, serve para você limpar o ambiente de prática e afastar, banir, enfim, se proteger de qualquer outro tipo de influência negativa que tenha passado através do portal. Então banimento é algo que acho que todo mundo tem que dominar, ou pelo menos algum tipo de banimento para qualquer tipo de prática que a gente for desempenhar. Com a Goetia, principalmente a Goetia, que é um sistema arriscado, que é um sistema cujas entidades, a grande maioria, têm um comportamento um pouco mais hostil, é fundamental que você saiba algum banimento. Um banimento recomendável por quase todo mundo é o ritual menor do pentagrama, tá? Mas eu vou recomendar também vocês aprenderem outro ritual, que é um ritual de banimento um pouco mais poderoso do que o ritual menor do pentagrama, que é a conjuração dos 4 de Salomão.
Ambos eu tenho uma aula completa para cada um deles aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E todos esses vídeos que eu estou deixando aqui nos cards, eu vou deixar também o link na descrição, tá? Para vocês poderem consultar e assistirem mais tarde, deixar salvo aí na playlist de vocês, beleza? Então aprendam o ritual menor do pentagrama, aprendam a conjuração dos 4 de Salomão. Para ambos a gente já tem uma aula aqui no canal também, beleza? Recapitulando até aqui, se você leu todas essas obras, assistiu todos esses conteúdos que eu te recomendei até agora, você já vai estar sabendo exatamente os fundamentos históricos ou exatamente os fundamentos da prática geral da Goetia. Você vai estar sabendo também um pouco aí sobre o mundo espiritual, como ele funciona ou qual que é o papel do mago, né, da imagem do arquétipo do mago. Você vai saber o propósito, os fundamentos das ferramentas cerimoniais, vai saber como fabricá-las e como consagrá-las, vai saber também uma técnica de banimento. E o Ars Goetia e a Goetia do Dr. Hud vão te ensinar a liturgia. O que é a liturgia da auto? A liturgia, basicamente, a grosso modo, ela é o roteiro do ritual, é o passo a passo, o que você precisa fazer primeiramente, né? Se você precisa fazer primeiro a oração, fazer o primeiro banimento, depois as palavras que você vai ter que usar, né, que são os conjuros, os textos de conjuração para abrir, manifestar o portal e manifestar aquela entidade, então isso vai ter no Ars Goetia e a Goetia do Dr. Hud. Então pode parecer, pessoal, que é algo fácil, porque você leu ali, sabe como executar a ritualística, tem as ferramentas prontas, mas aí é que tá. A Goetia, ela é conhecida por ser um sistema um pouco perigoso. Um pouco não, acho que eu fui modesto aqui. É um sistema bastante perigoso, principalmente para aqueles que estão começando, principalmente para aqueles que não sabem o que estão fazendo. Eu sou uma das pessoas, das várias pessoas da comunidade brasileira, que começou a praticar Goetia, mas começou a praticar sem saber os fundamentos, começou a fazer tudo mal feito e depois teve resultados negativos. Então eu acabei sendo incluído, né, nessa estimativa aí. Então já tive, né, as minhas experiências negativas com Goetia no começo, mas com o tempo eu fui reconhecendo esses meus erros e eu quero compartilhar isso com vocês em vídeos futuros também, para que vocês estejam cientes desses erros e tentem aprender com isso também, para que vocês evitem replicar esses erros na caminhada de vocês, tá? Então, um dos erros principais é se afobar, um dos erros principais é a falta de paciência, você querer praticar ou achar que está seguro, ou achar que sabe o suficiente, ou achar que as suas ferramentas estão feitas da maneira correta. Se você leu ou se você consumiu os conteúdos que eu te indiquei até agora e consumido de maneira intensa, consumido, né, realmente, você vai saber que é uma prática difícil, é uma prática complexa. E essa complexidade vai fazer com que você demore algum tempo até aprender, algum tempo até que você esteja apto para fazer alguma ritualística. E na sua primeira ritualística você não vai começar chamando um marquês, você não vai começar chamando um rei, você vai começar com uma entidade de hierarquia baixa, uma entidade conhecida popularmente dentre os 72 por ser uma entidade amigável, por ser uma entidade que não vai te dar problemas a princípio e ainda assim não é motivo para você baixar a guarda, ainda assim não é motivo para você ficar tranquilo ou relaxar em relação à ritualística. É necessário também autoridade espiritual e proteções. Autoridade eu quero falar em outro vídeo porque é um assunto mais extenso. Agora sobre proteções, que é uma das coisas que me enviaram lá no Instagram, que também é dúvida, né? Como que eu vou me sentir seguro, como que eu vou me proteger ao começar a praticar Goetia? Porque aqueles que já estudam magia cerimonial sabem que em termos de prática mesmo, de execução de liturgia, não é um sistema difícil. A complexidade da Goetia está nas entrelinhas da prática. E proteção é uma das coisas fundamentais. Você não pode achar que simplesmente o círculo mágico vai te proteger. E se você leu, se você consumiu os conteúdos que eu indiquei para vocês até agora, vocês vão saber, vão entender que o círculo mágico ele não protege ninguém. O círculo mágico tem outra função, tá? Se vocês acharem que só o banimento, só o ritual menor do pentagrama é o suficiente para proteger, vocês já estão começando errado, vocês já estão começando equivocados e as chances disso te prejudicar lá na frente são gigantescas, tá? Então, para isso você precisa desenvolver mecanismos, desenvolver métodos de proteção. E vocês devem se perguntar, Dalton, como que eu faço as minhas proteções? Lá nas Clavículas de Salomão, um grimório que eu já indiquei aqui para vocês, uma obra que já foi falada aqui nesse vídeo, existem os famosos pantáculos. Os pantáculos são talismãs, tem um vídeo aqui no canal também, novamente vou deixar nos cards, vou deixar na descrição um vídeo aqui no canal que eu falo sobre pantáculos, o que são, para que serve, como fabricar, como consagrar. Então já tem esse conteúdo aqui no canal também para auxiliar vocês. Os pantáculos são variados, tem lá sete categorias de pantáculos que eles são divididos pelos 7 planetas, tá? E existem pantáculos para diversas coisas, prosperidade, saúde, e existem os pantáculos de proteção.
Esses pentáculos de proteção são principalmente os pentáculos de Marte. Eles eu acho fundamental para qualquer praticante de Goetia ter, que é para formar proteção no seu corpo de energia, formar proteção na sua casa e formar proteção também para a sua família, para que você, seu lar, seus bens, seus animais de estimação, as pessoas da sua família estejam protegidos de qualquer tipo de retaliação ou protegidos de qualquer tipo de influência negativa que tenha sido consequência de um ritual de Goetia de repente mal feito ou de repente que saiu do controle, tá? Existem pentáculos também de Saturno e do Sol, que são pentáculos que exercem autoridade, exercem influência e poder de controle e domínio sobre os espíritos da Goetia. Então eles também vão te ajudar nesse início a ter mais autoridade, minimizando os riscos. Mas aqui é que vem a grande sacada, o grande pulo do gato, que a grande maioria simplesmente ignora, e aí é onde a grande maioria dos problemas surgem. Os pentáculos são ferramentas que são ativadas por entidades, então eles precisam serem ativados por entidades. Entidades que estão numa hierarquia espiritual, astral, acima dos daimons, porque é uma questão lógica, uma lógica simples. Se você quer exercer uma influência ou quer se proteger de um daimon, você precisa de uma energia que seja mais forte ou mais poderosa do que um daimon. Questão de lógica básica de dinâmica energética. Para você conseguir isso, você vai ter que recorrer a quem? Anjos, arcanjos, inteligências planetárias e espíritos olímpicos, seres esses que, caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal a gente fala bastante desses seres, desse tipo de magia também, né, que é a magia angelical e a magia planetária. Eu acho importante, acho fundamental que qualquer praticante de Goetia sério ou qualquer praticante que queira praticar a Goetia, a evocação dos 72 daimons de maneira segura e de maneira eficaz, ele saiba praticar também magia planetária ou magia angelical. Seja de uma forma cerimonial, seja de uma forma mais simplificada, não importa, é importante ter o contato, ter o conhecimento e ter essa parceria com anjos, com arcanjos, com inteligências e com olímpicos, porque são essas forças, essas entidades que vão ativar as tuas ferramentas, vão ativar os teus pentáculos, vão ativar anéis, vão ativar espadas, vão ativar adagas e tudo aquilo que você vai usar como mecanismo, como ferramenta de proteção e de autoridade. Então aqui no canal vocês vão encontrar também conteúdo sobre esses seres, sobre magia angelical, desde o método simplificado. Lá na escola a gente ensina magia angelical cerimonial, certo? Espíritos olímpicos a gente tem um curso gratuito, link vai estar na descrição também. Os espíritos olímpicos são entidades muito fáceis de você contactar, não precisa de muita ferramenta. E eu acho que é fundamental também esse contato prévio com esses outros sistemas de magia cerimonial, porque através disso você ganha segurança. Então eu sempre falo para as pessoas que Goetia não é o ritual de Goetia não é um lugar para você experimentar, para você se aventurar. Você tem que chegar no seu primeiro ritual seguro daquilo que você está fazendo. Aí você deve se perguntar, Dalton, mas como que eu vou ter segurança no meu primeiro ritual? Simples. Quem pratica ambos os lados, quem pratica planetária e angelical e quem pratica Goetia, sabe que em termos litúrgicos da coisa, o ritual é parecido, o fundamento é a mesma coisa. Então se você sabe executar um ritual cerimonial de magia angelical, você sabe executar um ritual de Goetia. Não tem segredo algum, porque o passo a passo, banimento, círculo, liturgia, é a mesma coisa, só vai mudar alguns detalhes. Então se você já tiver uma prática de magia angelical planetária, cerimonial ou mais simplificado, enfim, você vai ter experiência, você já vai saber como fazer, aplicar os seus banimentos da maneira correta, vai saber consagrar velas, vai saber consagrar talismãs, vai saber como executar uma liturgia. E depois para você fazer essa transição para a Goetia vai se tornar tudo muito mais fluido, tudo muito mais simples, certo? Então você não vai ter essa dificuldade, não vai ter esse baque inicial, você vai começar o seu primeiro ritual de Goetia de maneira muito segura, muito assertiva, tá? Então isso vai te garantir muitas possibilidades de bons resultados e resultados seguros, tá? Dentro da prática de Goetia. Ah, Dalton, mas eu não gosto de anjos, eu não tenho interesse em trabalhar com anjos, eu não tenho interesse em trabalhar com olímpico, que também são uma espécie de anjo, e não tenho interesse em trabalhar com magia planetária. Então, nesse caso, o que a gente faz? Eu vou recomendar para vocês, desista da magia salomônica, vá para a Goetia luciferiana, porque eu, particularmente, eu não consigo entender, eu não consigo ver uma forma de você praticar a Goetia salomônica sem praticar um pouco de magia angelical, planetária ou olímpica, tá? Porque, novamente, as ferramentas e a proteção, a experiência e a autoridade que você precisa para executar o ritual de Goetia lá na frente, você vai adquirir praticando paralelamente ritos de magia angelical e planetária. Então as ferramentas que a gente vê,
O círculo mágico carrega o nome de anjos. O triângulo da Goetia tem o nome do arcanjo Mihael. Então a Goetia, se você reparar nas entrelinhas, a Goetia do Dr. Hud, que inclusive usa modelos de selos de Daimons, cujo no verso existe o salmo e o nome do anjo contrário ao espírito, a Goetia nas raízes, nas essências, ela está muito conectada com a parte angelical e a parte planetária. E se você não tem contato com essas práticas, não tem como você praticar a magia solomônica de maneira integral. Você vai estar fazendo pela metade. E se for para fazer pela metade um sistema de magia que é conhecido por ser hostil, que é conhecido por ser perigoso, não faz. Muda a abordagem, vai para a magia luciferiana, vai para a Goetia luciferiana, não tem problema algum, porque lá a abordagem é diferente. Lá você vai ter uma abordagem um pouco mais tranquila, né, em relação aos Daimons, e você não vai precisar necessariamente trabalhar com anjos e arcanjos e tudo mais. E outra coisa, não vão para a magia Goetia luciferiana achando que vai ser mais simples, porque não. A prática da Goetia luciferiana, ela é tão complexa quanto a prática da magia solomônica. A diferença é que praticando a luciferiana você não precisa necessariamente desse contato com entidades angelicais, planetárias e olímpicas. Mas para a salomônica, se você quer ser um magista de Goetia salomônica, não tem jeito, não tem atalho, não tem para onde sair. Você vai precisar desse contato com anjos, arcanjos e inteligências, porque é uma prática que deriva, né, dessa egrégora judaico-cristã. Então você está praticando a Goetia salomônica, que é derivada dessa egrégora judaico-cristã, e eu particularmente não vejo lógica em você não querer trabalhar com as outras entidades provenientes dessa egrégora ou desse sistema judaico-cristão. Então eu vejo algumas pessoas falando, eu quero trabalhar com Daimon, mas não quero trabalhar com anjo. Não faz muito sentido, porque dentro das liturgias de Goetia você vai estar evocando os Daimons, vai estar fazendo, né, o ritual todo baseado pelo poder da força criadora e pelo poder dos nomes cabalísticos de Adonai, Ehyeh, Tetragrammaton. E os anjos, arcanjos e olímpicos nada mais são do que forças que trabalham para a força criadora, são forças que prestam contas à força criadora. Então, ao meu ver, não faz muito sentido você querer trabalhar num sistema que usa do poder da força criadora, mas desprezar as entidades que servem à força criadora. As coisas têm que andar de mãos dadas, tá? Então, dessa forma, você consegue praticar o sistema com integridade, você consegue praticar o sistema usufruindo de todo o potencial total dele. Então, novamente, não tem, pelo menos ao meu ver, o que eu concluí, né, com esses anos aí de prática de Goetia, é que não tem como você separar as coisas. Você vai precisar ser um magista versátil se você quiser praticar Goetia de maneira segura, praticar Goetia de maneira eficiente, beleza? Então é isso, tem várias outras obras aqui que eu poderia citar, se vocês quiserem recomendar aí nos comentários também, fiquem à vontade, tá? Novamente, os links estão todos aqui na descrição, caso eu tenha esquecido de colocar algum no card, tá tudo na descrição, os conteúdos que eu citei aqui pra vocês. Futuramente, mais vídeos aqui sobre Goetia no canal, mais podcasts, enfim, vamos começar a falar aqui de Goetia, mas falar de maneira direta e direto ao ponto, doa quem doer, mas vamos trazer a verdade, vamos trazer consciência para esse sistema aqui no cenário ocultista brasileiro que, ao meu ver, é o que está faltando bastante. Tranquilo? É isso, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, aquela coisa toda. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!